Bem-vindas todas as pessoas para mais um episódio do podcast Falando às Claras. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Gerson Aragão e vamos conversar um pouquinho sobre os desafios para conciliar a advocacia com concursos públicos. Mas antes, Gerson, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Quem é Gerson Aragão? Como foi essa trajetória da vida para chegar à Defensoria Pública? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta aí. Claro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, uma advogada maravilhosa, professora universitária. É um prazer muito grande estar aqui. Veja, você quer saber, assim, quando eu comecei a estudar para concurso, né? Eu quero saber tudo. vamos conversar sobre tudo, porque, na verdade, quando a gente vê, principalmente quem acompanha você, né, no Instagram, tem uma curiosidade, né, logo de cara. Porque, vê lá, método de aprovação, talvez a parte mais interessante seja como eu entrei na área jurídica. Sim. Quando eu comecei na faculdade. Por que direito, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo. Essa parte boa, porque quando eu estava na época de colégio, eu tive um problema ali na terceiro ano de científico. Isso aqui declara a nossa idade, tá? Terceiro ano científico. Terceiro ano científico. Eu peguei essa época também, então estamos juntos. Então, eu fiquei doente e aí meio que perdi quase um ano, assim. E depois fui fazer novamente o terceiro. Você ficou doente? Fiquei doente. Se afastou e teve que se afastar para estudar? Parei uns 6 meses assim e voltei. Sim. E aí quando voltei, fui fazer faculdade, eu tinha estudado no colégio assim muito rígido, né? E eu queria, tipo, foi um motivo para você parar de pensar nessa rigidez, nessa obrigação e tudo Sim. mais. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria algo diferente, assim. A primeira que eu fiz foi Estatística e Ciência da Computação. Sério? Estatística na Universidade Federal e Ciência da Computação na Universidade Particular. Sim. Comecei primeiro mês. E aí percebi que eu não levava jeito zero, porque eu disse, cadê os computadores? Vamos, né? Eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer coisas, agora vou fazer coisas que eu gosto, né? Sim. Eu quero, porque o colégio repressor, você tinha que estudar aquilo, tinha horário, tinha não sei o quê, se fizesse algum dever, alguma coisa que não entregasse no prazo, tinha um monte de consequências. Então, eu quero fazer o que eu gosto. Eu imaginava que o que eu gostava era computador. Se vou fazer ciência da computação. Quando entrei na faculdade, matemática, álgebra, não sei o quê, cálculo, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Eu disse, professor, computador. Eu disse, não, amigo, a base é matemática. Total, Eu disse, então, tchau, um abraço. Não é pra mim? Não é pra mim. E saí, né? Então, você ficou quantos meses? Cursou aí? Chegou a cursar um semestre? 2 meses. Meu Deus! Eu já vi que já não ia dar. Eu ia continuar do mesmo jeito, né? Sim. Diz que eram uns 4, 5 meses assim, então... 4, 5 meses não, uns 4, Isso 5 períodos assim. Ciência da computação. Ciência da computação, certo. Estatística eu nem fui. Certo. Foi os dois que eu fiz, eu acredito que passei em estatística e ciência da computação. Certo. Não fiz nenhum dos dois. Certo. Então, eu fiquei sem faculdade, né? E aí, meu pai já começou a ficar meio preocupado. E aí? Né? Já não foi para isso aí. E agora, meu filho, você vai querer o quê? Eu disse, não, meu pai, eu gosto muito de jogar tênis. Tenho certeza que vou ser jogador profissional, né? E eu vou pro US Open, tenho certeza absoluta. Vou ser um excelente jogador de tênis. Então, eu vou fazer educação física. Excelente. Vou fazer educação física. E entrei em educação física. Fiquei mais 4 meses. 3, 4 meses. Meu Deus do céu. E aí, meu pai que perguntava mais pra mim. Meu pai sempre foi super tranquilo. Faça o que você quiser da sua vida. E ele de que área? Meu pai é médico. Minha mãe é médica. Faça o que você quiser da sua vida. Sim, deixaram livres. Pergunta, né? Sim, claro, claro. Tá preocupado. Eu disse, não, meu pai, eu vou realmente ser jogador de tênis. Ele, mas me explique aí como é que é esse jogador de tênis. Não, eu vou treinar todos os dias. E aí comecei a treinar tênis aqui, na orla. Sim.
todos os dias. Treinava tênis todos os dias. E sem faculdade, sem nada. Aí, você não começou, então, a educação física? Não, comecei e saí. Ah! Né? E fiquei um ano treinando tênis. Depois de um ano treinando 4 horas por dia, meu Deus, eu descobri que não ia dar. Por causa do... Não ia dar para ser jogador profissional. Não ia ter condição, porque eu já estava velho. Eu descobri que o pessoal começa com uns 4, né? 3 anos. E eu comecei já tarde no tênis. Eu disse, não vai dar. E meu pai, apesar de não demonstrar, não, meu filho, faça o que você quiser. Respeitou. Mas estava angustiado, eu acredito, né? E eu disse, não, meu pai, eu vou fazer uma faculdade agora. Ele disse, qual? Eu disse, eu vou fazer direito. Vamos botar direito aí. Vamos fazer direito. Bota direito aí, porque direito não faz direito, né? Ou é medicina. De medicina eu não vou fazer, não vou passar, tenho condição nenhuma. Tô já esse tempo parado, nunca fui aluno nota 10, sempre fui aluno nota 7. No colégio, né? 6, 7 ali. Sempre passei, nunca dei problema. Sempre passei, mas nunca fui um dos melhores dos alunos, né? Sim. E aí fiz direito, peguei um cursinho unificado, um negócio desse, um cursinho pré-vestibular, não lembro na época, unificado, Deus do céu. Aí fiz esse vestibular para direito na Universidade de Tiradentes, né, que você é professora. Sim. Isso foi no ano final do ano 2000, ali 2001. Final do ano 2000. E passei na 99ª colocação das 100 vagas existentes, né? Ou seja, era para ser. Né? E aí eu entrei na faculdade e se tinha uma coisa que eu gostava, sempre gostei, era ler. Então, eu gostava de ler livro de física teórica, gostava de ler livro de filosofia, gostava de ler livros que meu pai tinha em casa, assim, eu pedia para ele, livros interessantes, por exemplo, livro de economia. Então, eu lia, gostava de ler, lia. E quando eu entrei na faculdade, percebi que, tipo, tem muito a ver com leitura, direito. Direito é leitura, na verdade, né? Totalmente leitura. Total. E ao entrar e começar a ler as coisas do direito, achei interessante, disse, não, vou ficar por aqui. Entrei por acaso, entrei no sorteio assim, mas vou ficar por aqui porque tem a ver com uma atividade que eu gosto. Que é prazerosa. Prazerosa para mim, era ler. Né? Inclusive, quando eu entrei, são as matérias iniciais, são as melhores, são as mais abstratas, são as que você não tem... Ciência política, filosofia, coisa que eu gostava. Teoria do Estado. Exatamente. Coisas assim que, tipo, indiretamente eu estava lendo e já lia de alguma forma. Tanto que o meu TCC foi com a professora Gabriela em filosofia. Eu fiz em John Rawls. Que legal, que legal. Porque, tipo, era que eu gostava, então eu fui para... Aí foi na linha da igualdade. Exatamente. Massa, foi direito à diferença. Que legal, que legal. A minha monografia. Então, fui para uma linha que eu gostava. Quando fui entrando na parte mais técnica, né? Que era mais... você não tinha muita margem de pensamento e eu percebi isso na faculdade, no meio jurídico de uma forma geral, filosofia, sociologia, essas matérias, você tem uma margem muito grande de pensamento, de raciocínio, de ideias. Mas à medida que vai afunilando, me pareceu que isso vai se restringindo, né? No máximo a 2 correntes. Tipo, senhores, temos 2 correntes aqui e acabou a conversa, não tem muito mais para onde ir. Então, fui afunilando. Então, eu sempre gostei de ler e o direito foi muito interessante nesse sentido, porque aliou alguma coisa que eu gostava. Mas, como eu disse, quando foi afunilando, já não era tão interessante como eu achava, tanto que eu não fui um aluno de faculdade, um aluno assim bom de faculdade. Nos primeiros períodos fui. Sociologia, filosofia, fui ótimo aluno, tive ótimas notas. Mas depois eu fui um aluno média... A média era 5 na Unito, não sei quanto é que está hoje. 6. Tá 6, né? Então eu passei média 6 e pouco na faculdade e estudava
estudava para tirar nota, né? Sim. Então, foi mais ou menos assim, mas sempre li as coisas que eram do meu interesse. As coisas que eram do meu interesse, lia mais. As coisas que não eram do meu interesse, Sim. lia menos. Então, assim, essa foi a trajetória, tipo, de entrar à faculdade. E quando encerrei a faculdade... Advogado nunca pensou? Na verdade, eu nunca pensei em nada. Porque entrou... Eu entrei por entrar. Sim. Então, durante a faculdade, isso foi um erro, já serve como lição, né? Para quem entra na faculdade e já tem um objetivo, porque uma das piores coisas que você pode ter na sua vida é o seguinte: você fazer algo sem saber onde você quer chegar. Sim, perfeito. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você faz as coisas de qualquer jeito, você não direciona. Perfeito. Então, eu fiz para passar, eu fiz para ter o diploma. Perfeito. Independentemente, não tinha objetivo nenhum. Sim. Advogar, sei. Não tinha a menor ideia. Chegou a fazer estágio, Gerson, não? Não fiz nenhum estágio. Só fiz o estágio obrigatório. Não tinha interesse nenhum. Não fiz estágio nenhum. Interessante. Não passei por nenhuma área durante a faculdade. E minha coisa era que eu vou me formar. Eu disse para meu pai que ia me formar e acabou. Sim. Mas, assim, interesse mesmo na área jurídica é zero. O interesse era em leitura. Leitura. Sim, ler. E mesmo assim, não era ler as coisas de direito necessariamente, eram as coisas que eu gostava. Mas hoje você, além de defensor público, é referência no mundo dos concursos. Então, eu quero saber como você chegou na carreira de defensoria e também como você chegou a ser referência nessa área de concurso público. Conta aí primeiro as duas fases. Aí, quando eu me formei, eu pensei o seguinte: pronto, agora me formei, o que é que eu vou fazer? Porque aí ficou a questão, né? O que é que eu vou fazer? Quando você se forma, você tem basicamente 3 opções. Você pode ir para a área docente, querer ensinar. Então, o caminho seria pós-mestrado, doutorado. Eu poderia ir para a área advocacia, que eu teria que passar por uma prova também, OAB. Sim. Né? E poderia ir para a área de concurso. Sim. Né? Então, analisando, raciocinando, pensando, se eu vou para a área de concurso. Foi a minha decisão, vou para a área de concurso. Mal eu sabia o que me esperava, né? Então, eu fiz o tradicional, né? Eu me formei ali 2005 para 2006, por ali. E eu acho que ainda passei uns 6 meses, mais ou menos, nessa de decidir o que é que era, o que é que não era, para ver o que é que eu fazia. Tem um fato importante. No final da minha faculdade, teve o primeiro concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para técnico judiciário. Certo. Que antigamente era cargo comissionado. E teve esse primeiro concurso, na época até do desembargador Pascoal. Fez fraudes homéricas no Tribunal de Justiça. O concurso foi feito 2 vezes. Lembro. Né? Então, eu me inscrevi para esse concurso e minha tia era oficial de justiça comissionada, e se ela não passasse no concurso, essa história eu nunca conto, porque eu nunca conto os casos, mas vou contar aqui para você, eu nunca conto os casos de família em relação a concurso, porque eu prefiro falar dos alunos, né? Mas esse caso foi interessante. Acho que foi o primeiro caso assim que tem a ver com sua estudo trajetória e assim ajudar alguém com estudo e tudo mais. Então eu fui fazer esse concurso, mas não tinha técnica de estudo, nada. A minha ideia era o quê? Eu vou ler o máximo possível dos temas que tem no edital, resolver algumas questões e vou fazer a prova. E essa minha tia, se não passasse nessa prova, perderia o cargo, né? Então, ela estudou comigo. A gente estudou junto. Ah, que legal. Eu ensinei tudo para ela, assim, de direito, os conceitos, as classificações. Ela estudava comigo. Eu fazia simulado para ela. Então, eu acredito que foi a primeira pessoa, assim, que eu ajudei. Ajudei em um concurso. Mas, assim, ajudei de forma totalmente estrambelhada, sem nenhuma técnica de estudo. Porque foi o que eu chamo de estudo na força bruta. Estudamos o máximo possível, o máximo de conteúdo possível, resolvemos questões e vamos para a prova, né? Eu passei
Ela também foi aprovada, mais distante, mas foi aprovada. E esse concurso foi anulado. Aí nós fizemos novamente o segundo concurso, eu fui aprovado de novo e ela também. Eu fui chamado rapidamente, que eu fiquei, acho que 30º, alguma coisa, a colocação. E ela ficou na posição, acho que 300, 500, alguma coisa assim. Sim. Mas chamaram 1000 Sim. nesse concurso. Chamaram 1000 candidatos. Foi o primeiro. No Tribunal de Justiça, Isso. todos os cargos disponíveis, né? Sim. Foi ótimo, porque eu até pude escolher onde é que ia ficar. Sim. Fiquei na capital, fiquei na 12ª Vara Civil. E no primeiro dia de emprego, na área jurídica, não foi estágio, foi no Tribunal de Justiça como técnico. Né? Legal. Meu primeiro dia de trabalho, que me fez assim amar a área jurídica, foi carimbar um processo de 1.200 páginas. Qual é o seu trabalho hoje? Jess, tem aqui um negócio para você. O que é? Não, você vai carimbar e assinar esse processo aqui. Aí eu ficava... Eu e meu amigo Paulo, que hoje é procurador do município de Aracaju, e assim, Paulo, a gente tem que fazer isso de forma eficiente, né? Mal entendíamos o serviço público como funcionava. Meu Deus. Aí ele carimbava, eu assinava. Ele carimbava, passava a página e eu assinava. Ele carimbava, aí depois ele assinava e eu carimbava. Parece mentira, né? Porque toda página tem um carimbo. Meu Deus. Né? Para provar que aquilo ali é um documento. Isso. Então, esse foi, eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça assim, né? E acredito que entrei porque eram muitas vagas, né? Eram muitas vagas, então eu ia chamar todo mundo. Então foi isso, né? Em relação a essa fase, né? Mas então eu estava ali no Tribunal de Justiça, então eu trabalhava no Tribunal de Justiça e queria fazer algum concurso, porque ali eram, assim, não desmerecendo o cargo, mas eu fiz a faculdade, nível superior, estava no concurso nível médio, né? Então, preciso começar a estudar, e foi o primeiro início, assim, eu decidi, vou para concurso. Sim. Vou para a área de concurso. É tanto que eu não sentia nem segurança para fazer concurso nenhum, porque eu não fiz OAB. Sim. O OAB eu só fui fazer em 2008. Eu me formei ali em 2005 para 2006 e o OAB eu só fui fazer 2 anos depois. Sim. Então, qual foi a estratégia? Assim? O que é que eu vou fazer para estudar para concurso? Eu queria as carreiras jurídicas, né? E eu vou estudar para fazer concurso. Me inscrevi num curso, na época o LFG, né? Rede que LFG, tinha aqui, né? até. IELF na época, né? Tinha aqui, que era telepresencial, né? Sim. Para você ver, 6 meses atrás, eu passei uns 6 meses assim, sem estudar nada, porque logo quando eu me formei, ainda não existia o telepresencial. Você tinha que ir para São Paulo. Eu não ia para São Paulo, vou nada para São Paulo. Ainda mais eu já estava trabalhando aqui, né, no TJ. Então, eu vi amigos meus... muita gente ia. Indo para lá, e alugava apartamento, morava lá, ia para o LFG da base na época, né? Isso. E aí eu não fiz. Quando abriu aqui o telepresencial, 6 meses depois, eu disse assim, vou fazer. Agora sim. E a minha ideia de estudo era a seguinte, eu vou assistir a aula, vou comprar o livro do professor e vou assistir a aula e ler o livro do professor. Assistir a aula e ler o livro do professor. Essa foi a minha estratégia de estudo, né? Então eu comecei a fazer isso. Assistir a aula, lia o livro do professor e ia para o Tribunal de Justiça. Assisti a aula, livro para o professor, Tribunal de Justiça. E aí passou, acho que uns 6 meses, quando você conclui a primeira etapa, ele tinha intensivo 1, intensivo 2, intensivo 3. Eu fiz o intensivo 1, aí fiz o intensivo 2, e aí durante o período fui fazendo o concurso, né? Fui fazendo alguns concursos. O problema é que concursos que eram um pouco mais difíceis que esse do Tribunal de Justiça, eu não passava em nenhum. Então, eu nem atingia ali os 50% do mínimo, eu não era nem classificado, eu era reprovado nos concursos. E, na verdade, porque também são concursos totalmente diferentes, né? Cada um tem um estilo, né? Então, se você estava fazendo ali concurso para, por exemplo, defensoria, para magistratura, para procuradoria, completamente diferente. E eu não sei como é que você estava fazendo essa seleção. Eu queria entender também isso. Não, ou você estava fazendo somente uma foco? Não, estava fazendo tudo que apareceu, eu fazia. Então, é isso. E aí eu dei um passo na minha cabeça, né? Não é que é para trás ou para frente, eu dei um passo na minha cabeça para trás. Eu disse, olha, eu estou de técnico, não vai dar certo em condição nenhuma, é muito assunto para estudar, eu, na verdade estava estudando errado, né?
E então eu vou dar um passo para trás. Eu vou estudar para concurso de analista. Então eu sou técnico, vou estudar para concurso de analista. Sim. E não dá para ficar estudar e trabalhar. Falei com meu pai e disse: meu pai, eu queria me dedicar só aos estudos, porque tipo, aqui na área jurídica eu estou vendo que com base nenhuma, sei nada, não tenho condição nenhuma de ir para cá. Estou aqui, assim, eu quero sair daqui para ver se eu venho aqui para o meio, né, que seria o analista. E meu pai, como sempre me apoiou, disse assim: não, pode largar o concurso do TJ, fique em casa e estude. Aí você pediu exoneração? Pedi exoneração. Legal. Um amigo meu disse: é louco! Mas como é que um cargo público você pede exoneração? Não. Eu acho que isso Veja, não estou dizendo que ninguém deve fazer isso, porque Sim. na época eu tinha condições de fazer isso. Meu pai tinha condições. Mas é uma decisão que difícil. já demonstrou para mim que eu sabia agora, que antes eu não tinha a clareza de onde eu queria chegar. Isso. Entendeu? E tomei uma decisão que, sei lá, muitas pessoas não tomariam, né? Sim. Queriam conciliar Sim. e tudo mais. Sim, sim, sim. Não é um julgamento, mas tem gente que não tomaria porque realmente precisaria. Não questiono isso. Mas às vezes a pessoa não precisa, poderia se dedicar e não toma a decisão. Apesar de ter sido uma decisão péssima. Depois eu vou explicar por quê. E aí fui me dedicar só aos estudos para o concurso de analista. Né? E aí eu larguei o tribunal e tinha o tempo todo para estudar. Saí desses cursinhos de LFG, porque era uma vertente diferente. E disse: vou estudar agora para analista. Só que, por que é que foi uma decisão ruim? Porque eu tinha todo o tempo do mundo para estudar. E não necessariamente porque você tem muito tempo, quer dizer que você vai estudar melhor ou com mais qualidade. Você tem mais tempo, você pode até estudar mais, mas não quer dizer que você vai estudar com qualidade. Exatamente. E o segundo problema que eu percebi ao estudar foi o seguinte. Veja, se você tem muito tempo para estudar, tipo, o dia todo, eu sou um estudante profissional. Acontece uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Eu tenho muito tempo. Amanhã eu estudo. Amanhã... Então, eu tenho um dia todo. Hoje eu não vou estudar, não. Amanhã eu estudo. Isso. Então, eu não consegui ser disciplinado e consistente para estudar todos os dias. O amanhã virava outro amanhã, virava outro amanhã. Então, isso aconteceu comigo e eu precisei me entender, me conhecer, para buscar essa disciplina e essa consistência para conseguir estudar de forma consistente. Sim. Mas consegui estudar de forma consistente e só que mesmo estudando em casa, eu percebia que ao fazer as provas eu ainda tinha uma grande dificuldade, não tinha bons resultados mesmo no concurso de analista. Porque, na verdade, o concurso de analista, ele não é um concurso... se você não tiver método, ele é tão difícil quanto um de magistratura, de primeira fase de magistratura, de promotor. Exato, não tem. Mas eu não sabia, né? Não fazia a menor ideia, né? Então, eu fazendo isso. E aí, eu estudando com um amigo meu, eu disse: rapaz, a gente tá lascado. Eu já saí do emprego que eu tinha aqui no concurso. Eu não tenho mais nada agora. Eu só ficava pensando quando ia dormir de noite, isso é uma história boa, que eu ia dormir, quando ia dormir à noite e botava a cabeça no travesseiro, eu ficava pensando: se eu não passar em nada, eu tô ferrado. Tem que porque pensar. Meus pais vão envelhecer. Eu ficava pensando: meus pais vão envelhecer, meus pais vão morrer. E aí eu não vou ter nada. Vai cair a minha segurança, meu padrão de vida, ele vai estar aqui, aí ele vem para cá, você vai piorar o negócio. E aí eu comecei a ficar enlouquecidamente analisando tudo que eu podia para melhorar o meu desempenho. E foi aí que deu uma virada de chave. Porque em um determinado momento, isso eu estou falando numa época que não tinha a internet e aula, essas coisas desse jeito. Sim. Então, em um determinado momento, eu disse assim: olha, eu vou pegar essas provas todas e vou resolver tudo. Você vê, não tinha ainda noção. E comecei a resolver tudo. E errava, e umas acertava, a maioria errava. Eu disse: pronto, agora eu vou enlouquecer para descobrir de onde é que a banca tirou isso aqui. De onde é que ela tirou, por que eu errei, eu quero saber tudo. O que é que está acontecendo comigo?
E isso foi uma das maiores viradas de chaves para mim, em termos de estudo para concurso, porque quando eu fiz isso, eu descobri uma coisa que eu não imaginava. 90% das questões daquelas provas que eu estava estudando para analista de tribunal estava copiado da legislação. Aí eu comprei um Vademecum e a minha vida, a partir desse dia, se transformou em ler o Vademecum, resolver questões. Ler o Vademecum, resolver questões. Aí eu li o Vademecum, resolvia a questão e voltava. Se eu tivesse lembrado, eu trazia para você aqui, para você ver meu Vademecum todo antigo. Grifado. Aí eu grifava. Caiu uma questão asterisco, caiu outra questão naquele artigo asterisco. Imprimi todas as provas que eu podia no PCI concurso de técnico e analista. Sim. E fui fazendo isso. Fiz em um caderno desse tamanho. E fiz pá. O que eu não consegui fazer, assim, nos primeiros... nesse primeiro período, assim, de estudo, eu consegui fazer em 4 meses. Em 4 meses, eu saí de menos de 50% de acerto nas questões de prova, porque eu te disse que não era nem classificado, para 70%, 80%. 4 meses. De tanta questão que eu resolvi. E acabou. Eu disse, pronto. Agora eu descobri. Eu já sei como é que é o jogo. Eu já sei o que é que eu tenho que atingir, o resultado. Eu já sei como eu tenho que fazer. Então, agora é só fazer isso. Deixei os livros de lado. Tem um livro. Esse livro... Tinha uma história antigamente que era assim... fulana passou porque leu por esse livro. Aí eu ia lá, comprava o livro. Ia ler o livro e não resolvia. Não. Era ler a lei e resolver questões. Ler a lei e resolver questões. Ler a lei e resolver questões. Grifar. Claro, tinha alguns aspectos... Direito administrativo, que tinha mais conceitos, doutrina e tudo mais. Mas, assim, era o básico. Era um conceito, era uma classificação. Como constitucional também tem alguns aspectos. Também, constitucional tem alguns aspectos, né? Mas é muito pontual, Mas, essencialmente, para o concurso que eu estava fazendo, era a legislação. Isso. E aí, eu teve 3 concursos aí nesse período que aí me marcaram mais assim. Um eu perdi e 2 eu passei. O primeiro eu perdi, que foi o concurso de analista do TRE, em que eu não lembro se eram 80 ou 40 questões, mas de todas as questões objetivas eu só errei uma, do TRE. E perdeu? Perdi, fiquei em 201. Poxa. Colocação 201. Você vê o nível do... O que você falou, olha, a analista é tão difícil. Isso. Pior que é. E fiz o concurso e passei em 2 outros concursos, que foi analista do TJ, ou seja, poderia voltar para o TJ, passei em 30º colocado, e passei para analista do MP, 10º colocado. Sim. Fui chamado primeiro para analista do MP. O TJ tem daqui. Tem poucas vagas para analista do TJ aqui, demorou para chamar. E analista do MP eu passei em 10º. E foi o primeiro concurso também para o Ministério Público. Mas eu passei muito bem colocado, 10º colocado, e escolhi onde é que ia ficar. Sim, aí valia a pena. Eu fiquei ali na 6ª Vara Civil com o Dr. Aldo, Wilton, que já se aposentou. O Aldo acho que já se aposentou também. O titular lá era Cesário, que hoje é desembargador, né? Sim. Mas ele já... Ele não estava lá na época. Isso que você falou é interessante, porque eu só fiz um concurso na minha vida, que foi o de analista do TRT de São Paulo. E esse concurso que eu fiz, foi ainda na faculdade, e foi assim, eu estava com uns amigos, amigas, né? E eu tinha um amigo que queria muito morar em São Paulo, vamos fazer. E aí eu disse, olha, veja, a gente não tem tempo. A única coisa que a gente pode fazer é resolver a questão e levar de bag. Pronto, foi isso. E a gente passou, tanto eu como minha amiga. Foi? Eu fiquei 2 anos como analista no TRT. Mas aí eu disse, eu também fiquei... E é um concurso super difícil, viu? Então... Muito difícil. É tanto que quem quer a área trabalhista... quem faz concurso para técnico e analista e vai para essa área, só estuda para essa área. Não faz. Eu tive uma amiga que foi pro TRT de Alagoas e ela acertou para técnica, Alagoas foi assim, o concurso foi tão grande na época que a prova foi dividida entre Sergipe, Alagoas e Bahia, se não me engano. Sim. E tanta gente, não cabia Eu me lembro. Maceió. E ela acertou todas as questões e ficou em 8º lugar.
Por causa da idade. Por causa da idade. Isso mesmo. Então, isso mesmo. Então, TRT é desafiador. TRT era... Engraçado que eu não gosto de trabalhista, mas eu ainda fiquei, né? E aí eu trabalhei lá. Trabalhei no Guarujá por 2 anos. Aí depois eu vi que... aí já fui no contrário. Eu vi que o serviço público não era na minha área. E aí volto para advogar. Não, assim, quando você escolhe começa a trabalhar na área, e eu só descobri trabalhando, né? Porque não tinha feito estágio, você descobre se é para você ou não é, né? Isso. Então, eu passei nesses concursos de Ministério Público, e aí eu pensei o seguinte, bom, agora eu estou preparado para fazer OAB. Tá tranquilo, né? Agora eu faço essa OAB aí, né? Talvez eu fiz OAB um pouquinho antes, que a OAB eu fiz em 2008 e esse concurso eu fiz em 2009, né? Foi em 2008, eu fiz um pouquinho antes, né? Quando eu vi que estava bem... Mas você já estava bem fazendo... Exato. Então, eu fiz OAB... Mas você já tinha método, né? Ou seja, você já estava, né? Eu já estava super tranquilo quando eu fiz OAB. Eu fiz OAB, assim, já tendo isso em mente e já sabendo que tudo passava pela legislação. Então, na primeira fase do OAB, que todo mundo ficava, oh, meu Deus, aquela primeira fase do CESP, né? Que era aquela época do CESP, hoje já não é mais, né? Hoje é FGV. Que tinha um alto índice de reprovação e tudo mais. Eu acertei, 80 e poucos % da prova. Eu sabia muito a legislação. Então, mesmo que os itens não fossem todos legislação, eu conseguia eliminar muita coisa e chegava na resposta certa. Sim. E na segunda fase, foi interessante porque as pessoas chegavam com malas. Eu escolhi direito penal. Ainda podia usar. O pessoal, todo mundo chegando com mala. E eu fui com um livro de penal, que era o que eu estudava, um livro de processo penal e o vade-mecum. Eu cheguei com esses 3 no Bairro do Braço. E eu vi a gente chegando com mala. Na prova de penal, processo penal, a peça de penal, e a pessoa abrindo um livro de constitucional, de Pedro Lenza. Tem alguma coisa errada. Pedro Lenza. E eu lembro que, durante a prova, eu não abri o livro de penal, nem do processo penal. Eu só abri o vade-mecum. Eu só abri o vade-mecum. Porque todas as perguntas que me fizeram, isso estavam lá. A resposta estava no vade-mecum. Tanto de processo penal quanto de penal. Então, o que me deu a segurança e a compreensão de que a lei era muito importante e que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor não faziam a mínima ideia do que estavam fazendo. Isso. Eu tive essa clareza, né? E, assim, não acredito. Como se você tivesse se afogando ali nos estudos e você visse uma corda, uma luz, se segurasse, não saiu daqui. Que foi essa estratégia de estudo. Então, passei para analista, passei para assumir para analista do MP. E aí eu corrigi aquele erro que eu te disse, que ficar só à disposição dos estudos não quer dizer que é melhor. Sim. Claro que se você tiver que trabalhar 8 horas por dia, tiver 2 horas para chegar no trabalho, tiver filho, tiver compromisso, aí realmente vai ser muito mais difícil. Isso. Mas no meu caso, não. Sim. Não, assim, foi mais tempo ocioso. Então, eu entro no Ministério Público de Sergipe como analista, já com essa visão, e vou para os concursos de carreira jurídica, né? Sim. Isso foi em 2009 ali, 2008 mais ou menos. E aí eu vou para os concursos de carreiras jurídicas. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei, eu vou fazer tudo que é concurso. E aí, um amigo meu. E foi muito fácil passar na primeira fase. Com a base que eu tinha de analista. Porque as provas eram mais difíceis. Perfeito. Mas você já tinha... Mas, assim, a nota de corte também era menor. Isso. Então, num concurso de analista que você precisava acertar 80%, 90% da prova, concurso de... 70% já era suficiente. Para magistratura. Eu fazia 70% de forma tranquila, ia para tudo que era a segunda fase, e aí foi quando eu comecei a perder a segunda fase. Só que aí eu já tinha entendido o seguinte, olha, qual é o meio e o caminho para você conseguir resultado em concurso? Então, eu pensei, da primeira vez, para passar na primeira fase, concurso de analista, as respostas estavam na lei. Então, eu estudava as questões, via a lei, marcava, fiquei bom. Como é que faz para passar nessa segunda fase? Fazer peça,
prova questão subjetiva, como é que faz? Aí foi o que eu fiz. Eu pegava todas as questões, todas as peças, e voltava. E vinha, deitava, e estudava. Sim. E estudava. Só fazia isso. É tanto que eu tinha... E aí, tem a ver com o que você falou, que eu comecei a focar na defensoria. Sim. Porque a defensoria, eu percebi que a nota de corte estava um pouco mais baixa, vai ser um pouco mais fácil de passar. Estratégia, isso. Claro. E a segunda, que iam abrir concurso no Nordeste, que eu queria ficar perto de casa. Claro. Então, sabia que ia abrir em Alagoas, sabia que ia abrir na Bahia, então... E Sergipe abriu depois. Sim. Então, eu disse assim, vou por aqui que vai ser bom, vou ficar perto. Então, eu levei esses dois... Levei 3 critérios. O primeiro foi esse, a nota de corte era mais baixa. A segunda, na época, né? Hoje está bem... Tá. A segunda... O segundo fator que eu levei em consideração foi os concursos que iam abrir aqui. E o terceiro fator que eu levei em consideração foi o seguinte: a defensoria não era interiorizada. Né? Você já ia ter ampliação de número de vagas? Tanto ampliação do número de vagas, mas assim, eu não ia ficar longe. Não ia ficar longe também, não ia ficar longe. Eu ia progredir rápido na carreira. Sim, então, eu tenho colegas aqui, juízes, que estão... 20 anos para sair de substituto, para ser titular. Sim. Fica 2 horas de distância. Então, eu acreditava que com a defensoria isso não ia acontecer. Sim. Então, eu analisei isso tudo. E outro fator também interessante é que eu percebi que a defensoria estava migrando ali para os subsídios e igualando as outras carreiras. Então, eu só vejo vantagem em ir para a defensoria. Perfeito. Em termos de análise para quem estuda para concurso. Sim. Porque depois tem outra análise, depois que entra, claro, você vê o trabalho e tudo mais. Claro. Eu não tinha essa noção, até porque não trabalhei na defensoria pública. Então, eu fiz exatamente essa estratégia ao ponto de as minhas peças que eu estudava para a defensoria eram assim, por exemplo, peça de penal. Então, eu já tinha um documento que eu tinha feito no Word que, por exemplo, todas as preliminares possíveis que eu posso alegar. Legal. Essa. Todas as nulidades possíveis que podem ser. Essa. Todos os argumentos possíveis nesse caso. Esse. De acordo com os espelhos das provas anteriores. E quando chegava na prova, eu não queria saber. Qualquer chance que desse para botar qualquer nulidade que estava listada naquele documento, que já estava na minha cabeça, eu colocava. Porque o examinador, ele quer olhar o espelho e ver se tem. Perfeito. Ver se está lá. Então, eu não ia perder por botar alguma coisa que não tinha. Perfeito. Ia perder por não botar algo que devia ter no espelho. Perfeito. Então, essa foi a técnica que eu usei. O mesmo tipo de ideia, de raciocínio para a primeira fase. E aí, pronto. Aí perdi a Defensoria Pública de Alagoas, né? Cheguei perto, desenvolvi esse tipo de raciocínio quando perdi, e fiz a Defensoria Pública da Bahia, 2010, fui aprovado e parei de estudar. Agora eu paro de estudar e acabou. 1 ano e meio depois, saiu o concurso da Defensoria Pública de Sergipe, eu voltei a estudar, fiz as mesmas coisas. Mesma estratégia. A mesma estratégia e passei. Legal. E passei na Defensoria Pública de Sergipe. Então, depois de analista, eu fui defensor público na Bahia e depois eu tomei posse e vim para a Defensoria Pública de Sergipe. Então, minha trajetória foi técnico, Tribunal de Justiça, depois analista do Ministério Público, depois defensor público na Bahia e, por fim, onde eu estou, defensor público de Sergipe há 9 anos, praticamente. E se encontrou na defensoria, Gerson? Sim. Foi o último lugar que eu fui, que foi a Defensoria Pública, porque eu passei pelo TJ como técnico, passei pelo Ministério Público como analista, então conheci os órgãos, como eles funcionavam. Isso. E não desmerecendo os outros órgãos, mas assim, foi um ambiente mais acolhedor, mais alegre, mais descontraído e, ao mesmo tempo, mais humano. Sim. Que eu encontrei no sentido de que, pela essência e a natureza do trabalho, você vê
na prática, o que é acolher quem precisa. E vem para o órgão como o último recurso, tipo, se eles não resolverem minha vida, não tenho mais para onde ir, não. Porque eu não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho nada, né? Assim, eu tenho pouco e preciso de alguém que resolva uma questão da minha vida, importante da minha vida, Sim. que passa pelo âmbito jurídico, que precisa passar por lá, e a defensoria, o único recurso que ele tem. Ele não vai escolher, não, eu vou escolher esse advogado, eu gostei desse, esse me pareceu melhor. Não, ele vai lá, vai ser sorteado, tipo, não pode nem escolher, você não pode escolher ser atendida por mim. Apesar de muitos chegarem lá, né, conversa e tudo mais, eu queria ser atendido pelo senhor, desculpa, mas vai por um processo de triagem e divisão aleatória, porque lá tem 2 defensores, né? Você está onde hoje? Estou em Itabaiana. Então, são 2 defensores na Civil Geral, então, são 2 varas e 2 defensorias. Então, quando passa pela triagem pelos documentos, é dividido de forma aleatória, né? Pode cair em um, pode cair em outro. Sim. Então, é um momento que precisa ter acolhimento, né? Das pessoas, né? Sim. Isso eu acho que tem que ser em qualquer órgão público. Eu acho que é obrigação do órgão público você acolher, resolver, ajudar, né? Tá à disposição, até porque a gente recebe bem para isso, né? Sim. Então, assim... E no fim das contas, né, você não pensou lá na advocacia privada, mas ficou com a advocacia pública, Exatamente. Né? Então, continua, está conosco dentro dessa esfera trazendo o lado mais humano, né, que pode ter da advocacia, né? Porque quando eu digo mais humano, não que a advocacia privada ela não tenha, obviamente ela tem, mas quando o Estado ele vai dar assistência jurídica, né, para as pessoas que efetivamente precisam e que não podem contratar. Então, realmente, é algo que é fundamental para o acesso à justiça. Né? Então, quando a gente pensa dentro daquela lógica do acesso à justiça, a gente tem que lembrar, né? Não é apenas uma porta de entrada, mas é uma porta de saída. E para ter a porta de entrada, eu preciso realmente ter a defensoria pública quando a pessoa não tem condições de contratar um advogado ou uma advogada. Exato. Né? E até, às vezes, muitas pessoas ainda não conhecem, entendem exatamente como é o serviço da Defensoria Pública. Inclusive, nosso presidente da associação, Rodrigo Cavalcante, está fazendo um trabalho espetacular na associação de divulgação do trabalho da Defensoria Pública e o que o defensor público pode fazer, né, pela população. Porque muitas vezes você não sabe, às vezes você não sabe nem que você tem o direito, né, a determinadas coisas, e você precisa saber que você tem o direito, você precisa saber quem pode te assistir, você precisa saber que existe, se você não tem condição de arcar com os custos do advogado, você pode ter o acesso à justiça de forma gratuita, né? Então, é importante, né, as pessoas terem esse conhecimento para acessarem um direito fundamental, né? Previsto constitucionalmente, que é o acesso à justiça. Sim, sem dúvida. Ô, Gerson, e como é que foi o desenvolvimento do método, né? O método Gerson Aragão, assim, porque é algo que a gente vê, né? Então, muitas pessoas já passaram por você, muitos alunos e alunas já passaram por você, né? Inclusive, colegas que hoje até conciliam, né? A advocacia, o concurso público. Como é que foi isso dentro dessa trajetória? E como é que a gente conseguiria, por exemplo, ainda você falou, né, da OAB, mas hoje ainda existe uma grande dificuldade. No último concurso, parece só 20% passou da primeira fase. Então, como é que você enxerga isso e como é que o método poderia ajudar também? Tá. A parte do método foi assim, quando eu passei no concurso, não fui chamado de imediato, né? Então, ficou um tempo ali meio que ocioso e eu tenho uma certa agonia de não fazer nada, assim, no meu tempo livre, né? Sim. Então, inicialmente, leitura e tudo mais, assim, mas eu preciso fazer alguma coisa. E é comum, quando a gente passa em determinado concurso, as pessoas vão perguntando: Gerson, como é que você fez? Sim. Gerson, como é que você fez? Eu falava para as pessoas que me perguntavam, mas surgiu a ideia de colocar isso de uma forma, tipo na internet, que estava começando a crescer.
Eu comecei inicialmente com mais 2 amigos, que hoje são defensores públicos, José Jaime, que é defensor público na Bahia, e Haroldo, que é defensor público e amigo meu aqui na Defensoria Pública de Sergipe. Nós começamos inicialmente juntos, depois eu comprei a parte deles e continuei sozinho, mas no início foi exatamente isso, né? No início foi transmitir o conhecimento, tipo, o que é que eu fiz, o que é que foi que deu certo, deu certo e o que não deu certo. E que eu posso transmitir. Então, Perfeito. Essas coisas que eu te falei, tipo, legislação, listar o que é mais importante, botar os tópicos principais e focar nesses tópicos, nasceu mais ou menos assim, né? Então, tipo, essas técnicas e estratégias que eu tinha desenvolvido para mim, que a gente vê que meus colegas também, a gente vê que depois que você passa em concurso, existem muitas coisas em comuns entre os aprovados, né? Então, mas só que você não enxerga, né? Só depois conversando, tudo mais você vê. Então, foram essas técnicas e estratégias. E eu precisei estudar como colocar isso na internet. Então, eu precisei estudar sobre divulgação, estudar sobre YouTube, estudar, na época era Facebook, não tinha Instagram ainda. Então, eu fui estudar essa área para conseguir disponibilizar o conteúdo na internet e abrir turmas também pela internet. Sim. Antes mesmo de... E você já gostava dessa parte como um docente, como uma ideia? Ou como é que você sentia? Não, eu gostava... Não é que eu nunca achei que tive jeito para ser docente ou ser professor, não. Eu gostava... Mas mentor, tipo mentor, tipo... Então, é porque eu acho que a gente se descobre na vida, de uma certa forma. Por quê? Porque o que é que eu sabia na época? Eu sabia que eu gostava de compartilhar essas informações. Quem me perguntava, eu tenho o maior prazer do mundo. Se me perguntar, eu falo horas explicando, não, faça assim, faça assim. Então, eu gostava de compartilhar e transmitir o conhecimento. Veja, eu não tinha noção de que essa é uma das características do docente, da pessoa que ensina, é uma pessoa que ama compartilhar e gosta de compartilhar. E a pessoa pergunta e você quer responder e você quer ajudar. Isso tá no espírito da docência, né? Mas eu não sabia, né? Eu gostava disso. Eu gostava da área de computador, internet, porque lembra que eu fazia ciência da computação? Sim. Eu queria estatística, matemática. né? Você pensou? Minha vida eu vou ficar pensando em números, assim, estatisticamente, né? As provas, o que cai mais. Então, sempre foi isso. Então, esses dois elementos me fizeram ir para a internet, porque eu gostava dessa área de internet e gostava também de compartilhar. E estava com tempo livre na época. E você, por exemplo, o método ele é aplicado para qualquer concurso? Você consegue aplicar para qualquer concurso ou para concursos específicos? Como é que funciona assim A estratégia de estudo ela pode ser aplicada para qualquer concurso, né? Porque a estratégia de estudo ela envolve essencialmente você fazer análise de prova, descobrir o que é mais importante. A partir de descobrir o que é mais importante e o que é cobrado, você priorizar esse tipo de estudo e, na priorização desse tipo de estudo, desenvolver um calendário de estudo que envolva estudo, revisão e resolução de questões e análise de questões. Então, o método essencialmente é isso. Serve para qualquer concurso. Perfeito. Agora, os desdobramentos que eu fiz depois, livros, materiais... Tem livros hoje, né? Hoje tem várias materiais coisas. específicos são para concursos que cobram o conteúdo jurídico. Eu tenho até a Constituição que você tem, né? Com a Natália, né? Que é muito boa, eu indico para os alunos. Porque, assim, realmente facilita demais. Quando você tem a Constituição que você já viu, né? Porque, assim... Porque lembra que eu falei para você, olha, eu lia a Constituição, a legislação, resolvia a questão. Aí voltava, grifava, ia, vinha, voltava, vinha. Então, o que eu fiz? Isso dá muito trabalho. Muito. Então, mas dá muito resultado. Então, como é que você faz esse trabalho para dar o resultado sem tanto trabalho? Então, eu pego as questões, os itens corretos, boto debaixo dos artigos. O que é que a banca mudou? Eu grifo para a pessoa as palavras-chave. Aquele artigo é mais importante que outro. Então, eu boto a quantidade de vezes que ele caiu, eu boto o asterisco, boto o número de vezes.
Então, o trabalho que a pessoa teria de ir na Constituição, voltar, ir e voltar, Sim. já está pronto para ela. Facilita e acelera o desenvolvimento dela, o trabalho dela. E ela já sabe que é assim que estuda. Sim. A Constituição é assim que estuda. Sim. Então, ela já não perde tempo estudando errado e já não perde tempo fazendo esse vai e volta que é necessário fazer para você ter um bom desempenho. Então, todos os cursos e materiais que foram desenvolvidos por mim, eles são nada mais, nada menos do que consequência das minhas experiências que deram certo em concurso, aplicadas a estratégias e materiais de estudo. Então, teoricamente, na verdade, hoje se aplica para qualquer um, inclusive para a prova da OAB, por exemplo. Claro, né? A primeira com certeza. fase. A prova da OAB, com certeza. A prova da OAB, com certeza. Porque não tem... A prova da OAB, o que a gente vê é muita aplicação prática, né? Sim. Mas só que para ver a aplicação prática, você tem que conhecer muita legislação. Tem. Então, tipo, não adianta. Tem tipos de concurso, digamos assim. Então, tem tipo de concurso que ele pega a lei e copia. Então, a questão é uma cópia da lei. Tem concurso que vai copiar mais a jurisprudência. Então, ele pega a jurisprudência e copia. Tem concurso que, como a FGV, que ela quer um pouquinho mais. Ela quer contar uma história Isso. e saber se você sabe aplicar aquela jurisprudência ou a lei àquele caso. Isso. Então, você precisa conhecer a lei, precisa entender o caso e fazer aquela aplicação para chegar na resposta certa. Isso. É um tipo. Tem prova que vai misturar lei com jurisprudência e aspectos de doutrina. Tem provas que não vão pegar, como o CESP, não vão pegar e não vão copiar diretamente. Ela quer saber se você entende aquele conteúdo e você sabe que aquilo se refere àquele conteúdo. Sim. Vão ter questões assim. Sim. Então, são tipos de questões que você vai ter que se adaptar. Por isso que é tão importante você entender o estilo da banca. Sim. Se você, quando vai estudar para um determinado concurso, se o concurso é FGV, você vai resolver inúmeras questões da FGV, vai analisar para você entender aquele estilo e você compreendendo aquele estilo, conta uma história e quer saber a aplicação, são tantas histórias que você vai ler, são tantos casos que você vai analisar, que você vai entender essa lógica e, com o tempo, conhecendo a lei, conhecendo a jurisprudência, você vai aplicar facilmente aquele caso, aquela lei e vai chegar na resposta correta. E vai ler mais rápido e vai conseguir chegar na resposta mais rápido, porque muita gente diz bem assim para mim, mas eu não consigo nem acabar a prova, porque você não fez questão suficiente, você não se dedicou a ler o suficiente para entender como é que é aquela sistemática, porque depois que você entende e pega a lógica e resolve muitas questões, você faz rápido. Entendi. Então, e como é que você acha que a gente consegue conciliar, por exemplo, a advocacia com o concurso hoje? Assim, o que é mais importante na conciliação de qualquer coisa na vida é você determinar um tempo específico para o seu objetivo. Então, é a mesma coisa que você me perguntar, Gerson, eu tenho muita coisa na vida, mas eu queria aprender a tocar violão, eu queria fazer violino, eu queria ter um hábito de leitura, eu queria aprender sobre filosofia. O que é que você vai fazer? Quantas horas eu posso me dedicar com 100% de concentração e afastamento da minha vida para isso? Então, essa é a primeira pergunta. E você não precisa de 6, 7, 8 horas por dia. Você precisa de 2, de 3, Perfeito. com muita atenção e concentração. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, quanto tempo você pode dedicar por dia com plena concentração e sem nenhum tipo de interferência? Perfeito. Eu posso me dedicar 2 horas. Onde é que você vai estudar? Em casa? O filho vai atrapalhar? Você vai estudar no seu escritório? Enquanto você está estudando, tem uma ligação? Não. Então, você vai separar um ambiente de estudo. Ótimo. Então, você vai separar um ambiente de estudo, você vai determinar o período que você vai ter que estudar e aí você vai ter consistência e disciplina nesse horário. Haja o que houver, você vai cumprir aquilo ali. Então, eu consigo estudar em um local tranquilo e sem interferência de 8 às 10 da manhã. Teve uma aluna minha que estava nessa situação e a solução que a gente contou para ela foi o seguinte, de 4 às 6 da manhã. Ela ia dormir mais cedo, ela ia dormir no mesmo horário que os filhos iam dormir.
Sim. Porque ela estudava depois, cansada, então Sim. não tinha concentração, não tinha um bom ambiente resultado. mental. Sim. Então ela ia dormir ela disse assim, bom, eu disse para ela, né? Você vai dormir no horário que seus filhos dormem, que era ali 8 horas da noite, e eles vão dormir, desde dormir você vai dormir também. Isso. E aí ela acorda 4 da manhã e se dedica, acorda um pouco antes de 4 e se dedica de 4 a 6 da manhã e depois ela vai para as tarefas que precisa fazer, que é acordar o menino, leva para a escola, não sei o quê, mas ela tem 2 horas com a mente descansada, em silêncio, com tranquilidade, todos os dias para estudar. Sim. Então essa questão foi resolvida. Ótimo. Então, simplesmente, definir o que você quer chegar, onde você quer. 2, você precisa definir o horário que você vai estudar. 3, você precisa de um ambiente tranquilo, calmo e sem nenhum tipo de interferência. E 4, você precisa ter constância nesse tipo de determinação que você quer e medindo, obviamente, 5, a sua evolução ao longo do tempo para saber se você está progredindo. Perfeito. E continuar. Então, Perfeito. Essa é a melhor forma de conciliar. Então, na verdade, você não precisa de 8 horas, 6 horas, 7 horas. Na verdade, você precisa de foco, né? Você precisa de uma concentração e de uma disciplina, né? Para você conseguir. 6 horas mal estudadas não valem 2 bem estudadas. Sim. Então, excelente. Então, 2, 3 horas, assim... E eu só estou dizendo para quem tem pouco tempo, né? Claro. Quem tem mais, obviamente, usa mais. Claro. Mas... E você já teve bons resultados com alunos e alunas com 2 horas, 3 horas? Sim. Teve uma que eu conversei recentemente, eram 3 horas de estudo por dia. Perfeito. Para magistratura. Perfeito. Demora... vai ser em 6 meses? Não. Claro. Tá? Claro. Mas, assim, claro. Com um plano, com estratégia, com dedicação, sem perder... praticamente nenhum dia, você tendo a disciplina e a consistência, vai chegar no resultado. Claro. Gerson, uma última pergunta. Como é que você lida com a questão da saúde mental dos concurseiros? Porque eu acho que esse é um ponto que a gente está num mês importante pensando na saúde mental. Como é que você lida com isso? E ajuda também nesse aspecto? Eu divido essa questão em questões relacionadas a técnicas de estudo, concentração, às vezes um pouco de ansiedade, essa área que tem mais a ver com técnica de estudo, e uma área que já pode ser um determinado sintoma mental que você precisa procurar ajuda médica. Sim. Então, eu vou até onde não é um problema que o profissional competente seria o médico. Claro. Então, Jéssica, eu tenho dificuldade em me concentrar para estudar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ter um horário de estudo, tire todas as distrações, faça tudo para não ser interrompido, tenha essa disciplina desse horário, procure um ambiente que é só para isso e estude. Continuo. Não consigo, minha mente voa, não sei o quê. Procure um profissional habilitado. Perfeito. Talvez você tenha TDAH, talvez você tenha isso, talvez... Não sei. Perfeito. Não sou eu que vou diagnosticar, mas você precisa de um profissional. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando a técnica de estudo ela não resolve a sua questão, perfeito, é o momento de você procurar um profissional. Perfeito. Minha esposa, por exemplo, tem TDAH Perfeito. E ela não sabia porque aquilo acontecia com ela. Perfeito. Ela fazia, se dedicava e ela não sabia porque a mente não parava, porque quando ela estava estudando, estava pensando 500 outras coisas. Perfeito. E daqui a pouco estava mentalmente desgastada e cansada, porque a mente trabalha tão acelerada, rápido, tão veloz, e não te deixa pensar em tudo, e você está cansado mentalmente. Então, não existe técnica de estudo, técnica de concentração, não existe nada que você possa fazer que resolva essa questão. Sim. O que vai resolver essa questão é consultar com o psiquiatra, sim, ver qual a sua... se existe alguma questão... médica, né? Alguma patologia, e a partir daí você buscar um tratamento adequado. Então, eu vou até onde a técnica de estudo pode te ajudar. Se a técnica de estudo não te ajuda e você acha que é uma questão mental, é necessário procurar um profissional habilitado. E eu acho também, assim, um dos pontos que ajuda é terapia, né? Exercício físico. Para mim, por exemplo, é fundamental. E isso é o que eu tento, entendeu? Inicialmente. Isso. A outra coisa que me ajudava muito, ansiedade para mim. Tipo, ficar
exercício físico. Corra, vá correr. Eu saí enlouquecido pela praça aqui, essa mentira. Excelente, e você excelente. corre, Eu corro. Então, mas, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, você faz isso. E mesmo assim, tá muito mal. Isso, você precisa ir no médico, entendeu? Eu digo para assim, alunos, eu já fui professora de concurso, né? Eu já fui nessa área, já fui para essa área de concurso, fiquei muito tempo, né, dando aula para concurso, e eu falei, olha, para mim o caminho você tem que realmente extravasar a energia, porque a energia é concentrada também ali muito tempo. Então, assim, corrida, vai fazer musculação, né? Quem gosta de crossfit, eu não gosto, mas quem gosta de crossfit, vai pro crossfit, enfim, vai fazer alguma coisa que libere o corpo e também interaja com outras pessoas. Sim. E aí eu acho fundamental o que você disse, por isso que eu acho que dá para você conciliar o concurso com outras carreiras, né? Ou seja, se você está na advocacia, ou se você está também, como você ficou no Ministério Público, como analista, porque realmente você ficar somente... tem pessoas que ficam, né, somente focadas no concurso, mas isso também, quem está somente focado no concurso precisa de válvulas de escape. Sim. Porque se não tiver válvulas de escape, realmente é cansativo. É cansativo. E a chance de desistir é maior. Exatamente. Mas é isso, meu amigo. Eu queria que você deixasse uma última palavra no nosso podcast. E no final a gente diz assim, olha, deixa uma última palavra, uma última frase para, assim, como um estímulo para as pessoas que querem, né? Eu acho que a sua vida, ela traz muitos ensinamentos para todos nós. Eu aprendi demais também. Porque é isso, eu acho que foram caminhos que foram aparecendo, mas me mostra tanto para mim, mas para todas as pessoas que vão ouvir, uma persistência, um foco, uma determinação. E veja, para mim o maior ensinamento é qualquer pessoa que tenha esse olhar, né, que tenha essa visão, consegue chegar lá. Sim. Isso para mim está muito claro, né? Porque você deixou muito claro na sua fala, eu nunca fui um aluno excepcional. Não. Eu nunca fui um aluno acima da média. Eu descobri o que tem que fazer. Exatamente. Você encontrou um caminho. Então, qualquer pessoa pode encontrar um caminho. Eu queria que você dissesse essa frase final e já te agradecendo, né, por esse momento. Claro, obrigado. Assim, eu acho que o mais importante, assim, da minha história, que eu percebi, pelo menos na minha vida, é o seguinte. Quem sabe exatamente onde quer chegar, já sai na frente. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você começa a dizer, e aí eu acho que é a frase mais importante, você consegue dizer os nãos que você precisa dar para chegar lá. Não são os sims que você dá para chegar, são os nãos, porque esses nãos é o que vai dar a possibilidade de você seguir essa trilha onde você quer chegar. E uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o fato de você dar esses nãos para chegar nesse objetivo e traçar essa estratégia, não te impeça de viver os momentos importantes da vida, familiares. Sim. Não estou dizendo que você precisa fazer tudo, mas existem momentos importantes familiares, de amizade, que você também não pode abdicar, porque senão lá na frente você passou um tempo e você, é como se esse tempo da sua vida não tivesse existido. Sim. Então, se você sabe onde você quer chegar, se determina aquele horário para fazer isso. Você não precisa, você vai dizer não a muita coisa, mas também não diga o não às coisas importantes da vida, que é a nossa família, as amizades, que são as coisas, os laços que você constrói. Você vai lembrar disso com alegria depois. Isso aí. Muito obrigada, então. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, então, a todas as pessoas que ouviram o nosso podcast. Acompanhem Gerson lá no Método de Aprovação. E foi uma alegria, né, estar aqui mais uma vez hoje. E fiquem atentas para o nosso próximo episódio. Até lá.